Recording is on. Bom dia, então, vamos dar continuidade a nossos encontros, né, de capacitação. Como vocês têm passado? Trabalharam no projeto? Hoje a gente vai poder dar uma revisada, né, tirar dúvidas específicas dos projetos de vocês. E também, né, como até um material extra que eu acho que é necessário, a gente vai dar uma analisada nos editais, né? Como interpretar, principalmente interpretar os critérios de avaliação. Acho que vai ser bem importante para e estratégico, né? Então vamos lá. Só para revisar o nosso plano de aula, tá? A gente tinha os formatos de financiamento, né? Que foi feito na primeira aula. No dia 2, a metodologia espinha de peixe, conceitos de objeto, produção, né? No dia 3, os conceitos de objetivos específicos, metas e justificativa. Depois a gente acabou juntando as coisas, né? Porque foi um pouquinho mais rápido a aula. Cronograma, roteiro de execução, orçamento, coerência financeira. Depois fomos para o público-alvo, plano de distribuição e divulgação. A gente falou pouco sobre contrapartidas. Então, se vocês quiserem também, a gente pode abordar isso hoje, né? Sobre contrapartidas e ficha técnica, né? E recursos humanos, a equipe que pode trabalhar no projeto. Ferramentas de gestão, então são aqueles modelos que eu compartilhei com vocês, algumas planilhas, né? De cronograma, de orçamento. E aí a gente entra numa parte que está prevista no plano de aula, que não falamos disso, porque é sempre considerando agora, ok, eu aprovei o projeto, então o que eu vou fazer, né? Então a gente tem um processo de abertura de contas, né? Toda aquela documentação para comprovação da execução, a gente falou também um pouquinho do relatório de prestação de contas, né? E diligências e arquivamento. Então, uma coisa importante na questão da abertura de contas, né, focado no edital Elizabeth Anderle, a gente precisa abrir uma conta no Banco do Brasil, a regra deles, né? Então, existe uma possibilidade de uma conta econômica. Antigamente, eles tinham uma isenção. Quando era conta de projeto, a gente conseguia até uma isenção de taxa, né? Mas agora não é mais possível. Então, existe uma taxa bancária, que acho que é R$25, mais ou menos, agora, né? Mas isso é possível também prever no projeto. Então, se o seu projeto vai ter 12 meses de duração, então preveja essa taxa de R$25 por 12 meses, né? E aí você consegue também deduzir esse dinheiro aí no orçamento do projeto. Outra documentação financeira também importante, né? Então, só relembrando a questão do relatório, que a gente precisa sempre fazer o pagamento das pessoas no nome de quem foi feito o contrato e de quem deu a nota, né? Então, às vezes, minha amiga que deu a nota porque eu não tenho nota. Aí você vai lá e vai pagar para a pessoa, e não para a amiga que deu a nota. Então, isso não pode fazer. Por quê? Todos os pagamentos da movimentação financeira, ela tem que ser rastreável. Então, quando o auditor for verificar da onde saiu, ele vai olhar o extrato. Então, foi pagamento feito para fulano de tal. Na sequência, como no Anderle não tem esse tipo de relatório financeiro, mas ele precisa, se for questionado em algum momento, precisa ser rastreável. Então, você vai puxar o extrato dessa conta, você tem que guardar para você, apesar de não ter que ser obrigatório apresentar, mas você também pode apresentar. Então, você guarda, faça os pagamentos direto para a pessoa que prestou o serviço, que deu a nota. Então, também, preferencialmente, tome os serviços de pessoas que deem nota fiscal, né? E aí ele consegue ser rastreável. Vê no extrato, fulano de tal, aí depois vê um comprovante que foi para fulano de tal, vê o valor, e aí na sequência tem a nota fiscal,
que é o mesmo fulano de tal e não é o senhor ciclano de tal. Beleza? Eu separei uns modelinhos de prestação de contas, tá? Vocês estão me enxergando bem? Escuro, né? Pode falar. Ô, Cris, não sei se é só comigo, mas só para deixar aqui, aquela pastinha que tu compartilhou, eu não consegui ter acesso ainda dos modelinhos. Não? Tá, eu também não. Deu tipo privado? Deu privado, pediu acesso e aí não consegui entrar também. Eu vi que vocês colocaram, alguém colocou, né, no grupo, eu não tive tempo de parar para ir lá mudar a configuração, que deve estar na configuração privada. Deixa eu fechar aqui, senão vocês não vão conseguir me enxergar direito. Contra a luz. Não, mas eu vou fazer isso já, né? Gente, prestações de contas, tá? Vou compartilhar com vocês algumas prestações para vocês terem ideia do tipo de relatório. Depois, quando a gente tiver com vocês falando, daí eu já vou lá e configuro também essa pastinha aí. Aqui, ó. Esse aqui é uma prestação de contas que esse projeto a gente viu em algumas vezes durante esses encontros, né? Que é a convenção de circo. E esse já teve a prestação de contas aprovada. O que acontece? A fundação, né? Nesse caso, que é um projeto da fundação, a fundação avalia o projeto por técnicos, né? Que entendem de cultura e então, avalia o projeto, o relatório e dá a aprovação. Depois disso, ele é arquivado, ele é enviado para Tribunal de Contas. E ali junta com vários outros editais, com várias outras compras, compra dos respiradores, compra de medicamento, compra de merenda escolar e vai tudo para lá, né? Obviamente, eles devem ter uma organização nisso tudo, mas para algum momento alguém pegar esse projeto e verificar se está tudo ok. Então, por isso que é importante a gente guardar toda a documentação do projeto por 5 anos. Porque se for questionado, mas você contratou uma empresa de sonorização e o valor está superfaturado. Então, você vai ter que comprovar que você tem um contrato, comprovar a quantidade de material que você alugou, esse é o preço, né? Então, a gente precisa, sim, guardar toda essa documentação. Se for online, guarda na pasta, no Drive. Se for impresso, né, deixa arquivado bonitinho, né? Então, no Andely, a gente tem um formulário pronto, que é esse aqui, uma caixinha, e a gente tem que colocar tudo dentro da caixinha, né? Vai preenchendo essas informações. Isso a gente vai ver lá no edital, que normalmente o edital, lá nos documentos finais, vem todos esses documentos. Muita gente se confunde. Será que eu tenho que apresentar o relatório agora que eu estou escrevendo o projeto? Como é que eu vou fazer isso? Não, isso aí é tudo o documento que você já tem que saber, que você vai fazer quando for executar o teu projeto. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Quando a gente escreve o projeto, antes mesmo de executar o projeto, nós temos que saber... Desculpa. Nós temos que saber a forma que a gente vai prestar contas, né? Para saber também qual tipo de documento precisa ser registrado e comprovado, né? Então, por isso que no edital já vem todos esses, inclusive o contrato, relatório de prestação de contas. Então, tem esse modelinho, aí a gente preenche as informações do projeto. E itens obrigatórios. Então, sumário, né? Para a pessoa achar fácil, ou, no caso, nós temos recebendo uma diligência. A diligência é quando tem uma dúvida, ou pede um esclarecimento, ou alguma alteração
tanto nos projetos, né, quanto numa avaliação de prestação de contas. Então, se ele tiver uma diligência, por exemplo, de equipe técnica, então ele vai falar, ele vai mandar um ofício, vai falar, olha, na página 9, né, na equipe técnica, nós gostaríamos de entender por que você colocou uma equipe no projeto e executou com outra equipe. Isso é uma coisa que pode acontecer. Lembrando quando a gente falou sobre as cartas de anuência, e vai alterar a pessoa lá que eu coloquei carta de anuência. Então, tem que comunicar a COA para justamente essa prestação de contas você anexar, que você comunicou, e também anexar a resposta deles falando, ok, aprovamos. Eu não estou vendo vocês, tá, gente? Qualquer coisa me chama. Não adianta levantar o dedinho. Então, seguindo o padrãozinho deles, né? Uma dica, olha só, dicas valiosas da Cris, né? Uma dica que eu costumo fazer para facilitar minha prestação de contas eu pego o projeto que eu escrevi, pego o arquivo, esse arquivo da prestação e vou copiando item por item. Então, na hora do objeto, eu copio ali, né? No projeto está assim: será realizado um encontro, 4 dias de evento formativo, e aí eu copio ali e mudo o tempo de conjugação, né? Então, foi realizado, aí, esbarrei aqui. Foi realizado nos dias tal, 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 a edição e o resto do texto é exatamente igual ao que eu prometi lá no projeto, porque eu executei exatamente igual. Se eu tivesse alterado, tudo bem. Mas eu teria que ter essa comprovação e a aprovação, tá? Então, essa forma de prestar contas ajuda bastante. Você bota o objeto, muda o tempo de conjugação, né? Muita atenção nos textos, e aí já vai colocando lá e vai, né, matando a cobra, mostrando o pau. E já mostra aqui o material de divulgação, com as marcas, né? Depois ele entra com as informações sobre o público. Aí eu vou fazer uma descrição, né? Descrever como foi esse público, quantas pessoas vieram e mostrar através de fotos, né? Quantidade de pessoas. Coloco uma legendinha. A característica das pessoas. Então, quando eu executei o projeto na própria inscrição das pessoas, antes mesmo de acontecer o evento, eu já captava esse tipo de informação. Qual é o estado que eles vêm, né? E também as questões de raça, etnia, cor, gênero, que foram itens que eu prometi também ter uma diversidade garantida. Então, tinham cotas, né, para pessoas pretas, para indígenas, pardos, né? Então, baseado na autodeclaração deles, os números também eram selecionados. E tudo isso aqui, né, as ferramentas que a gente pode usar através do formulário, a gente consegue gerar automaticamente esses gráficos, né, para comprovação. Então, tudo tem que estar bem amarradinho, né, gente? Aqui, quando fala de diversidade, né, eu menciono aqui o público, característica do meu público, e apresento dados, e depois apresento os fatos, né? Então, fotinha aqui do pessoal LGBT, até cachorro tinha. Aí fala aqui, né, do gênero, também questão das pessoas com deficiência. E aí um gráfico tipo da área que trabalha. Esse aqui pode ser uma ferramenta legal para o encontro de capoeira, né? Acho que é bem importante para colocar esses dados demográficos. Aí, foto. Depois aqui, ó, item obrigatório, falar sobre o local de realização. Local de realização. Quantidade. 120 pessoas. Foram mais, mas assim, dentro do projeto, eles subsidiou 120 pessoas. Depois a gente teve mais pessoas que pagaram 50% do valor de inscrição. E depois esgotou essas vagas, as pessoas pagaram para ficar lá curtindo, sem fazer a troca, que era a proposta do projeto, né? Ficha técnica. Aí
parte de divulgação, né? Então, comprovar que foi feito todo esse material, que tem os logotipos, né? Então, na divulgação do Instagram, Facebook tinha o logotipo, aí bota o textinho, né? Descrevendo bem como é que foi feito o trabalho. Material promocional. Aí a programação, né? Foi um evento de produção, de formação, né? Aqui na fotinho eu grávida, já de 6 meses. Aí tem os espetáculos, tal. Depois que eu comentei para vocês, né? Quando a gente termina um projeto, alguma coisa, ter uma forma de captar o depoimento das pessoas, né? É sempre bom também as críticas, né? Mas principalmente os elogios a gente pode destacar ali no relatório, colocar. E foi muito bacana, assim, muito gostoso ver, né, o comentário do pessoal. Esse depoimento, porque ajuda também para o próximo projeto. Eu posso colocar isso no próximo projeto. Aí, uma coisa bem legal aqui, gente, às vezes tem limitação do tamanho do arquivo. Tem muita foto boa, então eu posso botar uma página com link de fotos, né? Um drive. E aí a pessoa clica lá e vai ver as fotinhas. Quando estiver avaliando, tem vários fotógrafos, né? Então ele vai escolher lá um e vai conferir as fotos do evento. Então eu consigo colocar todas as fotos, vídeos que foram feitos. Aí já boto o linkzinho do YouTube. Ó, marca, né? É importante, né, mostrar essa questão da marca. Aqui também é importante a descrição do vídeo. Aí tem ficha técnica, descrição do vídeo e sempre textinho. Projeto realizado pelo prêmio Elizabeth Anderle, tal. Vocês estão vendo que a gente já está falando aqui, já está pensando que vocês vão ganhar, né? Então vamos sempre pensar nisso. E pronto, terminou aqui a prestação de contas. Outro tipo de prestação de contas. Deixa eu ver. Vamos ficar só nesse para vocês não ficarem com muita informação, né? Mas aqui só vou passar rapidinho um outro que eu fiz com consultoria, né? E elas fizeram lives, então a gente tem prints das lives, a quantidade de reproduções, quantas pessoas assistiram, né? Foram aulas online, então tem todo esse descritivo, a aula dia 11/2, aí tem uma foto, dia 18/2, outro conteúdo. Cris. Oi, pode falar. Nessa questão da prestação de contas, seria um relatório final, assim, né, das atividades com... Exatamente. Uhum. Esse é o relatório ele chama relatório físico, tá? Tem dois tipos de relatório, tem relatório físico e relatório financeiro. Ô, Cris, no edital eles contam, botam um data de entrega desse relatório? Sim. É assim, ó. O projeto no Anderle, ele tem uma categoria de 6 meses e tem a categoria de 12 meses. Mas eu vou botar... e essa categoria varia conforme o valor, né? Então, você vai pegar o prêmio maior lá, esse de 40 mil, eu tenho 12 meses para executar. Se eu pegar os menores, que são mais prêmios de menor valor, você tem 6 meses para executar. Então, você já vai considerar que o seu contrato vai durar esse tempo, tá? Então, vamos pensar assim, em julho, e eles divulgam um cronograma, isso é legal. A gente vai dar uma olhadinha agora no edital, vocês vão ver que tem cronograma, que é
Aí sai a listagem de aprovados. Aí depois tem o prazo de recurso, aí tem o prazo de assinatura de contrato. A partir do momento que você assina o contrato, aí começa a contar. Então, se a listagem saiu em julho, mas você assinou o contrato em agosto, teu prazo começa a contar a partir de agosto. E aí você tem 6 meses para realizar seu projeto. Mas, por exemplo, tem até 6 meses. Aí você fala, não, meu projeto ele é bem pontual, eu vou fazer em um mês, eu vou divulgar em um mês, vou realizar e acaba, já pago tudo e acabou. Um mês, tem ali no plano de trabalho, no roteiro de execução tem um mês. Então, ele conta isso que você prometeu no projeto. Se a tua finalização era para setembro, pensando assim, assinou o contrato em agosto, aí tu divulga, faz o evento, em setembro já acabou o projeto. A partir desse momento, você tem 60 dias para entregar o relatório, tá? Então, encerrou o teu contrato, o teu projeto encerrou dia 20 de setembro. Então, você tem até 20 de novembro para entregar esse relatório de prestação de contas, tá? Eles não têm prazo para te responder, mas você tem prazo para entregar. Beleza? A não ser que, deu um problema, a pessoa pegou Covid, eu não vou poder fazer em setembro, e estava prometido para setembro. O que a gente vai fazer? Escrever uma cartinha para a COA solicitando alteração de cronograma e enviando um novo cronograma. Aí tem que mandar recortar aquela partezinha só do cronograma de execução, né, que dizia assim, mês 1, mês 2, ou semana 1, semana 2, altera isso, e aí vai botar mês 3, mês 4, e aí manda novamente. Claro que justificado, né, explicando, olha, a pessoa não vai poder por tal motivo, e eu preciso de mais prazo, né? Então, esse é o movimento correto de fazer. Dúvidas? Tudo certo? Então, vamos lá, vamos partir para o edital. A gente vai dar uma lida no edital. Vocês podem me interromper, eu não vou ler tudo, né? Mas eu vou destacar alguns pontos. Vocês podem me interromper se tiver dúvida. E aí, depois disso, a gente vai falar dos projetos de vocês. Então, Cris, estou escrevendo aqui, estou com uma dúvida aqui, vamos falar de todo mundo e vamos fazer isso juntas, porque pode ajudar, né? Às vezes uma dúvida de um ajuda o outro, que nem pensou ainda ou nem passou por isso ainda. Então, vamos lá, vamos ver a plataforma. Vocês já entraram na plataforma do Anderly? Tá, vamos entrar então. Espero que eles não mudem, né? Eu tive problemas com essa plataforma, mas a gente tem que adaptar, tem que aprender. FEPES. Então, é assim. Quando a gente entrar na plataforma da FEPES, deixa eu botar o comecinho como que ela é. É que já está logado. Então, ele vai ter aqui uma barra lateral com todas as informações. Eu tenho acesso aos editais todos, os textos, e as retificações, resultado. Se tiver alteração no edital, saiu uma coisa errada, uma data errada, eles fazem retificação. Aqui, quarto termo de retificação, o edital foi alterado 4 vezes. Então, tem que ficar sempre atento a isso, porque às vezes muda a forma de entrega. Eles alteraram o prazo de entrega por causa da Covid, então foi prorrogado várias vezes, né? Então, eles publicam esses termos de retificação. Né? Eu vou passar um pouquinho, falar um pouquinho disso, porque às vezes a gente não sabe o que significa, né, cada documento. Os resultados, né, dos grupos. Isso é legal de ver, quando sair também, dar uma estudada, botar a palavra-chave e pesquisar, assim,
vou ver o resultado dos prêmios. Sai o resultado. Aí eu boto ali, abre um PDF e eu coloco lá Ctrl F, né, que é de busca, boto a palavra-chave. Então eu boto circo e aí eu vejo tudo que saiu de circo. Ou pode botar capoeira. E aí vai ver outros eventos, né, que saíram, outros projetos que podem estar concorrendo com o seu, né? Minhas inscrições. Aqui, ó, um monte de projeto enviado. Esses projetos foram desclassificados, tá, gente? Isso que aconteceu comigo no ano passado, no Underly do ano passado. Aí eu vou acessar o projeto. Eu deveria ter aparecido, né? Que tá desclassificado. Deixa eu ver onde que aparece isso aqui. Aqui, ó. Inadmitido. Tudo inadmitido. Ah, um dia muito triste. Tá vendo que eu sou uma máquina de projeto, né? Um monte de projeto, gente, que loucura. Aí a gente clica na lupinha e ele explica aqui que foi, porque foi aqui inadmitida. Eles explicam só assim, né? Documento de constituição. Eu falei, ok, recorri, porque eu falei, bom, eu mandei o documento certinho, e aí depois eles explicaram porque estava um endereço no meu cartão de CNPJ, estava o meu endereço antigo. E no meu cadastro eu botei meu endereço novo. Só que das outras vezes ganhou, né, o projeto. Então, como mudou a plataforma, e é uma plataforma que ela é bem robótica, então tem que estar tudo muito certinho, tá, gente? Então, o que você botar o nome da rua lá, tem que ser o mesmo nome da rua que está nos seus documentos, nas comprovações. Então, vamos ver aqui um modelinho de inscrição. Então, quando você pegar lá no... Quem não entrou ainda, né, que não tem cadastro, ele vai pedir uma série de documentações. Então, são duas partes, a parte do proponente e a parte do projeto, tá? Então, falando primeiro de proponente. Vamos optar lá, dependendo, né? Quando você abrir a plataforma, você já vai optar se é pessoa jurídica ou pessoa física. E aí ele abre uma quantidade de campos diferentes. Então, o nome da minha razão social, nome fantasia, vou colocar todas as informações, data de abertura, endereço aqui, que foi o meu problema, né? Que eu estava com endereço novo e lá no cartão tinha outro endereço. Nome do responsável legal, né? Então, uma fichinha básica, um cadastro básico, muita atenção nisso aqui, então, né? Para ninguém mais ser reprovado por causa disso. E é aquele lema, né? O que não mata, fortalece. Isso aqui eu nunca mais vou errar. Documentação. Essa parte de documentação do proponente, tá? Então, a gente vai... Se for pessoa física, ele vai pedir RG, CPF, as certidões negativas da tua pessoa física, e no caso do jurídico, né? Então, cartão de CNPJ, o certificado do MEI, e aí, documento de constituição da instituição. O que é isso, né? Então, a gente vai ler, sempre está explicadinho o que pode ser. 1, registro comercial, ou 2, ato constitutivo, estatuto, né? E tenho 3, decreto de autorização. E no caso de MEI, é o certificado da MEI. Aí o documento do responsável legal, minha CNH. E no caso da declaração, esse tem um modelo de declaração, se for pessoa indígena, pessoa negra, né? Então, ela tem uma cota específica aí para projetos dessa área. Dessa área não, né? Ele pode fazer qualquer área artística, categoria cultural, mas se ele declarar, ele tem uma cota. E aqui a aba sobre projetos. Então, a gente começa aí que vai fazer aquele movimento que eu falei para vocês. A gente faz o um documento lá padrão, para ter o projeto lá, né, pronto. E depois a gente vai começar esse processo de copiar e colar, porque isso tudo é dentro da caixinha. Então, ter o título do projeto, as categorias.
que não consigo nem abrir mais, né? Porque foi um projeto que foi inscrito já. Então, a gente selecionar qual é o edital, qual é o prêmio, eixo pesquisa e formação ou eixo difusão e produção. São 2 eixos diferentes. Módulo, que é o 1 ou 2, que é o de prêmios menores de 6 meses, prêmios maiores de 12 meses. Cris, Pode falar. você pode estar falando um pouco sobre a diferença desses eixos? Uhum. Eixos. Aqui, ó. A gente está com o edital de cultura popular, mas eu abri os 2, patrimônio e cultura popular. Então, são 2 eixos, né? Eixo pesquisa e formação é o projeto cultural que contemple ações individuais ou coletivas de pesquisas desenvolvidas por grupos, aldeias, comunidades, tribos, coletivos, voltada à especialização, capacitação, aperfeiçoamento, atualização de coletivos, grupos, público em geral, realizadas em forma de evento de formação, como workshops, oficinas, seminários, palestras e cursos, entre outros. Quem que fez essa pergunta? Que eu não vi. Mila. Ah, tá bom, Mila. Mila, no caso do teu projeto, eu acho que é bem nessa área, tá? De formação. Sim. E difusão é quando é apresentação. Por exemplo, no caso da Luísa, né, que vai produzir, então, por vários meses, vai preparar um carnaval para desfilar. Então, ele vai fazer uma difusão, né, uma produção e difusão de um produto cultural, que é o que contempla ações, né, individuais ou coletivas de produção desenvolvidas por grupos, aldeias, comunidades, tribos, por meio de eventos de difusão como espetáculos, shows, exposições, publicações, mostras, feiras, festivais, concursos, seminários e congressos, entre outros. No caso lá do meu projeto, a grande parte da convenção ele é mais formativo do que propriamente os espetáculos, né? Na verdade, é um projeto bem completo que tem formação e produção. Mas eu optei pela formação, aí por uma questão estratégica também. Mas eu vou dizer assim que às vezes é por intuição, sabe, gente? Porque o pessoal, né, ninguém fala dos seus projetos, ninguém se combina. Já aconteceu assim de editais, vou falar do circo, né? Edital que sobrou prêmio de formação, porque todo mundo foi fazer produção e sobrou prêmio. Eu falei, poxa vida, se a gente se conversasse em parceria, né? Ah, olha, tu faz de formação que eu vou fazer um de difusão, né? E a gente tem mais chances e tal. Mas as pessoas não se conversam. Então, foi meio intuitivo, mas às vezes é estratégico você escolher, e se tiverem, né, acesso a outros grupos, você tentar escolher o caminho que vai ser menos concorrido, né? Então, Sim, eu convivendo com o pessoal mais do circo aqui em Florianópolis, eu pude notar isso, assim, falta um pouco de comunicação no pré, né, dos projetos. É verdade, a gente já falei muito em grupo, agora eu não falo mais nada, né? Porque mas eu acho que essa é outra questão também, né? Que envolve. Nem quero falar assim, mas é muito pessoal, né? Sim, é porque as pessoas têm esse protecionismo, né? Essa insegurança e não entendem que quanto mais unidos, mais diretos a gente conseguir ser, melhor é para todo mundo, para a classe, né? Mas assim, acho que eu comentei com vocês no comecinho, nos primeiros encontros, quando eu comecei a procurar projeto, às vezes eu ficava sabendo do edital 2 dias antes de fechar o edital. E aí eu descobri que um amigo, colega lá, já tinha escrito, mas aí a pessoa não falava nada. Então, quando eu comecei a trabalhar em rede, né, um grupo do circo e tal, eu comecei a divulgar os editais. Eu ficava sabendo e jogava, olha, pessoal, tem um edital aqui, vamos lá, vamos se inscrever. Num movimento contrário, tentando mostrar, porque não adianta você dar o discurso e falar, olha, porque todo mundo tem que divulgar, porque todo mundo tem que dar um toque. Não, você soube, vai lá e mostra fazendo, né?
Eu fiz isso por muito tempo, mas depois, no fim das contas, o mundo girou e as pessoas continuam com a mesma postura, né? Então, a gente, cada um por si mesmo, né? E seja o que Deus quiser. Eu vou dar uma olhadinha nesse item 1.5 do patrimônio, que às vezes muda um pouquinho. Ó, aqui o outro edital. Ah, um detalhe. O edital Anderly são 3 prêmios, tá? Então, você só pode ganhar um prêmio. Você só pode ganhar um projeto por prêmio, tá? Então, se eu escrever um para o patrimônio e escrever um para a cultura popular, eu posso aprovar 2 projetos. Então, de repente, como as nossas linguagens, elas transitam bastante, né? A gente pode pensar estrategicamente também em escrever em 2 categorias, em 2 prêmios diferentes, só mudar um pouquinho o texto. Sim. Pode falar. Ok. Eu não entendi, para mim, como se fosse sinônimos isso, sabe? Projeto e prêmio, sim. Tá, vamos explicar então. Sempre falando, né, de Anderly, que tem a nomenclatura específica, é assim, ó, primeiro nível é o edital. Edital é esse concurso, né, esse chamamento, esse documento, que é o edital Elizabeth Anderly, né? Aí ele é dividido em 3 prêmios diferentes, tá? Então, o edital é a destinação do recurso para a cultura, para a realização de projetos culturais. Aí o prêmio Elizabeth Anderly / Patrimônio, Paisagem Cultural. Aí eu tenho outro, vocês estão vendo na telinha, né? Eu tenho outro que é aqui, ó, / Artes Populares. Esse aqui, / Patrimônio e Paisagem Cultural. E tem um outro que eu não abri, que não é nosso caso, mas é o Artes. Aqui, ó. Os editais são 3. O edital 18 é de artes, edital 19, artes populares, e edital 20, patrimônio e paisagem cultural. Esses 3 são Elizabeth Anderly, mas eles são divididos em as categorias. Então, aqui na artes, ele contempla teatro, música, dança, que mais? Isso que tu tá falando vai estar dentro do edital, por exemplo, se eu quiser achar capoeira, em qual será dos 3 que ele pode estar? Tá. Se eu abrir, eu vou ler, eu vou conseguir achar isso dentro. Isso, ele menciona, vamos dar uma olhadinha ali. Mas assim, Oi, Cris. Você já vai direto, só para esclarecer aqui da capoeira, você já vai direto no patrimônio. O teu projeto principal é no patrimônio, porque a capoeira é patrimônio imaterial. Ela é declarada pelo IFAM. E o detalhe é que vocês têm bastante chance, porque existem poucos projetos de patrimônio imaterial, tá? Existem bem poucos, sempre sobra prêmio, então tem que ir aqui. Você também pode ir na Artes Populares, né? Então, você pode fazer teu projeto aqui e faz o teu projeto aqui, muda um pouquinho o foco do texto, né? Então, por exemplo, você está no patrimônio lá imaterial. Então, na tua justificativa, a gente falou disso, né? Vai buscar dados demográficos, vai falar sobre o patrimônio imaterial, sobre a declaração, quando foi declarado a capoeira patrimônio, né? E aí, quando você for na Artes Populares, você muda um pouquinho o seu texto de justificativa e vai falar sobre a participação do povo, né, da história da capoeira, por ser uma prática, né, vinda do povo, que não é uma prática erudita, que é diferente, por exemplo, do teatro, da música, né, da dança. Então, você pode mudar o foco e aí, assim, envolver o avaliador, né, dar uma volta nele e vender o seu projeto. Né? Quem que me chamou? Quem mais? Vamos dar uma olhadinha. Oi, Cris, eu que tinha te chamado, é sobre o de artes. No caso, se eu for fazer um mural, eu colocaria. Ah, sim. Boa. Vamos abrir então de artes aqui, que eu tinha esquecido do teu detalhe. O teu também é a mesma coisa que eu falei. Você pode fazer para as 2 áreas, tá? Você pode fazer para
para artes, que você vai entrar na artes. Aqui ele diz, ó, artes visuais, né? Como a gente estava falando, né? Então tem os prêmios, são os prêmios de artes populares e patrimônio material e paisagem. Aí, cada prêmio desse, cada edital desse, tem as categorias, tá? Aqui, ó, categoria artes, no item 1.2. Ele engloba artes visuais, dança, música, teatro, letras, livro e literatura. Vamos ver o outro edital, como é que tá. Ó, o item 1.2, patrimônio material e paisagem cultural, patrimônio imaterial, museus e bibliotecas públicas. E cada categoria dessa, quando a gente preenche aqui, ó, cadê minhas inscrições? Para vocês verem, eu fiz a mesma oficina aqui, capacitação em projetos culturais, no edital de artes populares, tá? E fiz o mesmo projeto no patrimônio imaterial. São uns editais diferentes para eu ampliar minhas chances de ganhar. E aí eu mudo o textinho, tá vendo? Aqui é para projetos para mestres de saber e folclore, e aqui é para agentes do patrimônio imaterial. E aí alguns itens, assim, eu fui mudando no meu projeto, né? Então, quando a gente está lá preenchendo aquele formulário, o primeiro formulário, aí a gente vai começar a funilar, né? Optar onde que a gente vai colocar. Então, tem o edital, o prêmio, se eu vou na artes circenses, e o projeto, né? Já é o texto do projeto. Mas a gente só, né, repassando isso aqui. No item 1.2, no caso do edital de patrimônio, varia bastante o valor dos prêmios, tá, gente? Porque projetos de patrimônio material, por exemplo, restauração, é um projeto que ele é mais caro, né? Ele precisa de mais dinheiro. Então, eu não vou colocar no patrimônio material, vou botar no patrimônio imaterial, que é outra faixa de valores, né? Para museus também é outros valores. Eu acho que o patrimônio imaterial seria o primo pobre, assim, do pessoal do patrimônio, né? Que são os prêmios mais baixinhos, né? Que não, na verdade, não deveria ser, mas é que pelo menos não tem essa questão da estrutura física, que tem um gasto maior, né? Aqui no Artes Populares, ó. Artes circenses. Antigamente a gente ficava dentro do teatro e era terrível. Era muito concorrido, porque o pessoal do teatro que estuda, que faz faculdade, sabe fazer projeto, né? Então a gente concorria e a grande maioria do pessoal do circo não tem essa formação. Aí eu comecei a perceber que quem ganhava são o pessoal que estudou teatro, que trabalha com palhaçaria, né? Que é palhaço, mas que estudou teatro, fez faculdade. E aí a gente lutou, né? Eu levantei essa bola também e falei, não, vamos sair do teatro e vamos para artes populares, que tem mais a ver, né? No caso, então, do carnaval, a gente pode colocar culturas populares, diversidades, né? Tem a pegada também de cultura negra afro-brasileira, se for pegar por exemplo, se for uma pessoa negra fazendo o projeto, né, como proponente do projeto, ela pode entrar por essas áreas, né? E cultura de povos indígenas, que também não é obrigatório que seja uma pessoa indígena, né? Eu posso ser um estudante, um sociólogo ou qualquer outro, ou um músico, mas eu quero trabalhar sobre a linguagem de povos indígenas. Então, eu trabalho isso aqui. No caso ali do projeto do painel, né, de hip hop, se vou fazer um painel com a linguagem do hip hop, mas eu vou reproduzir grafias indígenas, você pode trabalhar aqui. Então, é questão de estudar um caminho. Outra coisa que você pode trabalhar na linguagem do hip hop é culturas populares e diversidade, porque vai mudar, lembra daquele textinho de justificativa. Na tua abordagem aqui, neste edital de culturas populares, você vai abordar a história do hip hop como expressão da rua,
do povo, né? Nem sempre ele tinha a parte de artes visuais, ali de grafite, não é uma formação erudita, né? Não é, vou fazer faculdade de belas artes e vou pintar painel, fazer grafite. Não. Às vezes a gente aprende de outras maneiras, né? Então você pode colocar essa categoria de culturas populares e o mesmo projeto você coloca aqui na artes visuais. O que vai mudar? Aí eu vou fazer essa provocação para vocês. Façam isso para vocês verem a diferença das notas dos projetos de vocês. Por que muda? Quem avalia esse projeto de artes visuais é outro tipo de profissional que vai avaliar este projeto aqui de culturas populares de diversidade, né? E assim também varia bastante a cada ano, né? A comissão é sempre secreta, eles só divulgam depois. Mas eu sempre vou, depois que sai o resultado, eu vou atrás para saber quem foi que avaliou, para poder entender, sabe? Entender o tipo de avaliação e de nota que eles dão. Alguma dúvida aqui, gente, sobre categoria? Eu tenho. Pode falar. Eu tenho uma que é a respeito do prêmio de trajetória. Ele é num edital específico? Prêmio de trajetória cultural já, por enquanto, não tem mais, né? Esse foi do edital Aldir Blanc. Ah, sim. Mas eu acho que não teve categoria. Foi um edital específico. Eu lembro que algumas pessoas que eu conheço, assim, receberam essa premiação. Uhum. Quando a gente cadastrou esse prêmio, a gente colocava ali, eu acho. A gente mencionava qual é a área de atuação, né? Mas ele não era critério, assim, tem tantos prêmios para o circo, tem tantos prêmios para música. Ele era mais livre. Que era um objetivo, era um prêmio, mas com objetivo de auxílio financeiro, né? Não era de fruição, Sim. De uma linguagem, né? Vamos seguindo? Então, assim, algumas estamos no edital do patrimônio, tá? Depois a gente vai sempre comparando os outros quando for diferente. Alguns itens importantes, então, a considerar, né? Projeto cultural, é isso que a gente... Oi? Só para finalizar, para não fazer uma outra dúvida rapidinho. No caso, se eu for propor, então, além do mural, um encontro também, então eu também posso colocar em artes visuais e também cultura popular? Pode. Beleza. E você pode colocar se for formativo ou se for de difusão e produção. Legal. Se vai ter oficina, né? Aí tu vai ver o peso maior dele. Como que eu vou avaliar o peso do meu projeto? Se eu vou fazer um projeto de formação e difusão. Tu pode avaliar pelo valor. Você vai gastar mais recursos com qual parte? Vou gastar mais com formação ou com produção? Ou quantidade de pessoas, ou tempo de execução, né? Então, eu vou ficar 10 meses em oficina e vou fazer uma apresentação de um dia. Então, você pode avaliar dessa maneira, mas é bem livre, tá? Tem que ser coerente, né? Porque se você falar que é formação e a grande parte do seu projeto ele vai ter uma difusão, já vai ter exposição dos teus quadros prontos, então vai ser incoerente e você vai perder pontos nesse quesito. Então ele tem que estar sempre coerente com o que você está prometendo. Projeto cultural, então, né? Aquele textinho que a gente trabalhou com objeto, com justificativa, com orçamento. Proponente é quem se inscreve, né? Quem vai lá dar o CPF e o CNPJ no projeto, que nem sempre o proponente trabalha no projeto ou ele não recebe por ser proponente, ele vai receber para executar alguma função. Então, se a Luísa é proponente da escola de samba, ela não vai poder botar uma rubrica ali, Luísa proponente R$1.000. Não,
A Luísa vai fazer alguma função, que não é ser proponente. Ela vai ser produtora, ela vai ser coordenadora administrativa, e aí sim ela pode botar a remuneração dela, né? Outro detalhe importante, mesorregião. Nós todas estamos na região da Grande Florianópolis. Somos as felizardas que vamos concorrer, que nem a Faculdade de Medicina, porque muita gente mora aqui, né? Uma grande participação demográfica, mas a distribuição do prêmio é igual para todas as regiões. Então, a gente que lute para fazer o melhor projeto e concorrer. Então, são as regiões de Grande Florianópolis, Norte Catarinense, Oeste, região Serrana, Sul e Vale do Itajaí. Quando a gente se inscreve ali, vai botando os dados naquelas caixinhas, a gente escolhe qual é a região. E ela sempre denomina aonde a pessoa mora. Então, não adianta falar, Cris, eu vou fazer então um projeto lá para o Vale do Itajaí, porque eu tenho mais chances de ganhar. Aí não adianta, tá? O que conta é onde fica a sede da tua empresa ou onde você mora. Então, aqui as definições de prêmio. E aí tem um item que explica mais detalhadamente cada área, né? Então, o Artes Visuais seleciona projetos individuais e coletivos que tenham seu propósito apoiar, valorizar artistas visuais e a história das artes visuais de Santa Catarina. Aí, por meio das seguintes ações, aí ele vai explicando: produção, finalização, circulação de exposições, mostras individuais ou coletivas, montagem de novas exposições, produção de obra audiovisual, produção de experimentação, eventos de formação, teu projeto aqui, produção de eventos de difusão também, publicação de livros e catálogos. Vamos ver deixa eu ver se tem algum outro aqui. Por exemplo, no caso do hip hop, pode colocar na dança ou pode colocar na culturas populares. Ou, por exemplo, música ou culturas populares, né? No circo também, a gente pode, às vezes, até usar a linguagem do teatro, se o circo for um espetáculo circense, de circo-teatro, né? Ou se eu quiser lançar um livro sobre a história do Carnaval de São José, né? Ou o livro sobre o patrimônio, sobre os grupos de capoeira de Santa Catarina, eu posso trabalhar com prêmio de letras e também trabalhar com o próprio prêmio de cultura imaterial, ok? Aqui a gente está vendo isso, gente, para justamente avaliar as possibilidades, as estratégias, para vocês terem mais chances de ganhar, né? Vamos ver o que patrimônio. Patrimônios imóveis tombados, outras formas de proteção, acautelamento, conjunto de bens... não, esse aqui é o material. Aqui, o imaterial. Olha que legal. Projetos individuais que atendem, ou coletivos, que atentem para modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. Rituais e festas, que marcam a vivência coletiva do trabalho, religiosidade, entretenimento e outras práticas de vida social, como culinária, manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas. Olha só, que vê como ele é transversal? Aqui tem manifestações literárias, manifestações musicais, cênicas, lúdicas, praças, lugares de memória e outros espaços onde concentram-se e reproduzem práticas culturais coletivas e por meio de ações que têm os seus propósitos apoiar e valorizar os mestres detentores do saber e a história do patrimônio imaterial de Santa Catarina. Então, aqui já abre precedente para capoeira, ou, por exemplo, para fazer o engenhos de farinha, a pesca artesanal da tainha, e por aí vai, né? Então, a gente tem alguns fazeres, e eu fiz um edital agora, em 2020, que era justamente o registrar o modo de fazer dos circos tradicionais, das famílias circenses, né?
de Santa Catarina. Apesar do circo não ser um patrimônio, ser declarado patrimônio, existe bastante movimento já em vários outros estados para fazer o inventário, para pedir a declaração de patrimônio imaterial, do fazer circense tradicional, né? Que ele é passado de família para família, de gerações, né? Então, eu consegui envolver no texto esse levantamento que vai registrar, salvaguardar esse modo de fazer, né? De entretenimento, olha como ele contempla aqui. E aí eu consegui aprovar o projeto, porque sobrou bastante prêmio, e aí encaixaram o meu lá. Dica importante, a gente falou já disso também em outro momento, e quando a gente chegar no critério de avaliação, vocês vão entender. Mas essas palavras, a gente tem que colocar no projeto. Entretenimento, se eu estou ali no patrimônio material, eu vou falar sobre entretenimento, eu vou mencionar no meu texto modos de fazer enraizados, tá? Isso aqui, a neurolinguística, vai ficar ali no subconsciente do avaliador, e você consegue ter mais chances, tá? De ter coerência com o que você está pedindo. Então, essa aqui é uma dica minha, que eu não conto para ninguém, só para vocês. E eu costumo usar todas essas palavras que estão no texto. Mas isso a gente vai ver melhor ali no critério de avaliação, que é muito legal. Culturas populares, vamos ver aqui do nossa turma, né? Então, no Artes Circenses, né, tem a produção e circulação de espetáculos, deixa eu ver aqui. Olha como ele pode ser transversal. Produção de livros e catálogos de artes circenses. Ou eu posso entrar ali no projeto de livros, já que eu tenho um projeto pronto de um livro, eu posso botar aqui e também lá no edital de artes que contempla livro, né? Literatura. E aí, no caso da Mila, pode botar eventos de ação de formação, né? Eventos de difusão também, se for fazer espetáculos na rua e etc, né? Aquisição de materiais e equipamentos. E culturas populares também contempla bastante nossas áreas, né? Então, rituais, festas populares, danças dramáticas, oralidades. Aqui que a gente pode entrar com capoeira, com o carnaval, festas populares, tá vendo, Luísa? Ó. E aí, eventos de difusão também, né? Difusão e informação também, mas isso aqui é só umas categorias explicativas e ela não é excludente. Se tiver uma outra coisa que não está mencionada aqui, não tem problema. Tem que só estar de acordo com isso aqui, ok? Ó, outra coisa do hip hop, a área de imigração, litorâneas urbanas ou periféricas de Santa Catarina, por meio de uma ação. Então, normalmente a arte do hip hop, ele entra aqui, né? Urbanas e periféricas, ou periféricas. Afro-brasileira. Também pode entrar capoeira, né? Ó, praticantes, detentores das tradições, memórias, saberes e fazeres das culturas negras e afro-brasileiras. Tem vários, né? Tipo esse daí da cultura indígena também, né? Que é afro-indígena brasileira. Sim, sim. É muito legal, é bom de ler isso, a gente vai encontrando caminhos e até ideias de projetos que a gente pode fazer. E eu até imagino assim, né, que a resposta está na pergunta, né, Cris? Então, acho que com base até no próprio texto do edital, inclusive palavras, né, específicas ali, igual você falou da entretenimento, aquelas palavras-chave ali, né? Isso. Você consegue, inclusive, usar as palavras do edital para escrever o edital, creio eu, né? Exatamente isso, Kelly, você captou a minha mensagem. Às vezes a gente está sem inspiração, a gente lê no edital e a gente vai entender o que eles querem. Aqui no edital eles estão dizendo o que eles querem, né? Então, nós queremos projetos individuais, né? Nós queremos um projeto
que registre o modo de fazer do cotidiano das comunidades, enraizado no cotidiano das comunidades. Esse aqui, você pode, a partir dessa frase, você já pode desenvolver seu texto, né? Ou o que é o... Aqui, ó, o carnaval é a festa que marca a vivência coletiva de trabalho, de entretenimento, né? Manifestações musicais, e aí por aí vai, né? Envolve não só música, mas muito mais, né? Muito mais coisas, artes visuais, música, dança. Então, é um projeto. Outra coisa que você pode fazer também é desmembrar o projeto. Lembrem sempre que ele não pode inviabilizar uma coisa da outra. Mas se você fizer uma oficina, né, entrar na categoria de música, fazendo só oficina para ritmistas, para novas pessoas, né? Para a escola crescer, ter mais ritmistas ali, fazer uma oficina musical, você pode fazer um projeto para culturas populares e para música.